Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. O pensamento mágico na academia. Essa ofendeu gente, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Fazer o login, né? Vou ter que fazer o login. Porque parte das minhas postagens são pagas, né? É uma assinatura de R$2 por mês, que é muito baixo, eu acho, né? Mas você não tem fidelidade, né? Tá vendo? É só você fazer o login aqui, ó. Fazer o login, né? Fazer o login, eles vão criar para você uma conta. Pode fazer o login com o Google, né? E vai criar para você uma conta. Esse site é focado em pesquisa, tem também um projeto que chama Academic AI, né? Tá logado, tá vendo? No caso, logou, né? Mas se você não tiver acesso ao... Porque às vezes as postagens precisam ter assinatura, né? Assinatura é um valor, agora é só... desculpa, fazer um refresh, né? Se você não tiver acesso a essa assinatura, pode me falar, a gente acha uma forma de dar para vocês um acesso, talvez. Mas o pensamento mágico na academia, essa postagem gerou muito desconforto, eu devo confessar, muitos ficaram desconfortáveis com a palavra pensamento mágico, né? Eles não gostaram da palavra pensamento mágico. Mas a palavra pensamento mágico tem sido largamente usada pelos ateus, os escritores ateus, né? Porque assim, se você pensa que existe uma figura como se diz, que cuida, né? Recentemente eu estava vendo uma outra reportagem no matéria de capa, no qual o apresentador, nesse caso, ele não é cientista, ele é um youtuber muito famoso, e ele participou de uma opinião, na verdade, uma opinião. E essa opinião era sobre Darwin, né? Dizia que Darwin é fato. E essa pessoa, que não é pesquisador, é um influencer no YouTube, ele sugeriu, eu discordo completamente dele, né? Ele é muito famoso, eu discordo completamente dele, que é possível viver, que o acadêmico pode ter, o acadêmico, né? O acadêmico ele pode ter essas superstições. Eu acho que não, né? Eu vou explicar por quê. Eu acho que pesquisador com superstição é uma coisa que chega a ser patético, né? Chega a ser humilhante, né, para a academia, quando você vê pessoas que são treinadas para pensar, que não conseguem se livrar do pensamento mágico. Então, quando você pensa que existe uma figura mágica no céu, que de tempos em tempos, eu sempre tenho que conferir o áudio, pessoal, sempre tenho que conferir o áudio para ver como é que está aqui a situação, né? E vocês podem sempre me falar se o áudio está funcionando direitinho, né? Eu sei que às vezes eu ficar parando para conferir o áudio, pode ser um pouco irritante, mas quando eu tenho convidados, os convidados, eles me ajudam, né? Mas quando eu estou sozinho, eu preciso conferir se o áudio está funcionando direitinho, né? Vamos ver. Eu acho, ver se está funcionando. Tá funcionando. Então, para mim, é extremamente triste e até humilhante, né? Eu discordo desse apresentador do YouTube, que ele é muito famoso, por sinal, ele participou do programa Opinião, do jornal da TV Cultura, né? Mas eu discordo dele. Ele implicou, né, que é possível você ser cientista e ser religioso. Eu acho vergonhoso, né? Acho que os cientistas deveriam ser o primeiro a se livrarem do pensamento mágico. Então, Rich Dawkins diz, né, a hipótese de Deus é uma hipótese científica, né? O Rich Dawkins é um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno. É uma hipótese científica. Então, sobre o universo, né, que deve ser analisado com o mesmo cientista que qualquer outra teoria, né? Não tem porquê de uma pessoa, um cientista, um pesquisador, aplicar, né, que esse representador que é famoso, ele é um YouTube, na verdade, ele é um divulgador científico, é muito famoso, ele sugeriu que é possível. Eu discordo plenamente que seja possível. Eu até acho humilhante, né, você ver 50%, segundo a minha pesquisa, 50% dos jovens pesquisadores da CAPES são religiosos, são cristãos, né? Você pode dizer, são religiosos nominais, são religiosos que não praticam, são religiosos mais por questões mesmo cultural. Ok, mas ainda assim é ridículo que os pescadores não têm coragem de desafiar os pais ou desafiar a sua cultura e ficam deixando, né, a religião ganhar pessoas importantes, né, que são os pesquisadores. Então, aqui o do James Watson, né, o James Watson foi responsável, ele ganhador do Nobel, ele foi responsável pelo DNA, descobrir DNA. Então, ele foi perguntado em uma entrevista, né, se ele tem algum cientista cristão que ele conhece. Ele praticamente nenhum.
Ocasionalmente, eu os encontro e fico um pouco constrangido, né? Ele dá umas risadas na entrevista, né? Porque, sabe, não consigo acreditar que alguém aceite a verdade por revelação, o que é ridículo mesmo, né? Revelação, muito possivelmente, aquelas revelações lá somente por curiosidade, o livro, a parte da Bíblia sobre revelações é a parte mais polêmica da Bíblia, né? Aquela parte nem deveria ter entrado, né? Que foi nos últimos capítulos, que é basicamente pessoas descobrindo coisas que... Aquilo é pessoas delirando, muito menos pessoas que tinham algum problema, deve ter fumado um baseado e começou a delirar. Então, o pensamento mágico dentro da academia é ridículo, né? Aqui eu fiz uma brincadeira. Obrigado, Deus, por nos permitir concluir nossa pesquisa. Sem o seu manto, nunca teríamos publicado o artigo. Aceito. Prometo nunca fazer pesquisa em células troncos e barrar qualquer pessoa que o faça, né? Somente o Senhor é dado o poder de vida, né? Parece ridículo isso, mas o líder, né, o líder do projeto Genoma era religioso, é cristão. Ainda bem que era o líder, né? Eu tenho uma postagem sobre isso, né? O líder quem da academia sabe que pessoas que assumem posição de burocrata geralmente não são cientistas, né? Já foram cientistas ou são pessoas mais velhas, então é muito fácil a pessoa em posição de político, né, não ter o mesmo rigor. Eu acho pouco provável que pessoas... O Watson, o James Watson aqui, que foi um descobridor do DNA, como ele disse, né, praticamente nenhum, né, isso é recente, né. Ocasionalmente os encontros, ele achou engraçado, né, eu não concordo com ele, né, mas vai ter, né, algumas figuras, né, como o líder do projeto Genoma. Aqui tem o caso da cientista brasileira, que é a neurocientista Suzane Herculanos, que segurou a mão, né, por questão, porque os pais pediram, né? A mãe dela pediu para ela pegar leve e não declarar o ateísmo publicamente, né? Aqui vem a parte mais importante do Sam Harris, são os 4 cavalos do ateísmo modernos. O Sam Harris é um neurocientista, né? Nessa visão, né, de que não existe conflito entre ciência e religião, ou seja, que os dois podem viver em paz, que é oposto aquele divulgador científico que eu comentei anteriormente, que é muito famoso, que falou que isso que é possível, o cientista ser religioso, que o cientista consegue separar, é totalmente o oposto do que Sam Harris está falando, eu concordo com Sam Harris. Eu acho assim, com todo respeito, eu nem vou mencionar o nome desse divulgador científico, ele é muito famoso, nem vou mencionar o nome dele, eu achei patético isso que ele falou, mas a gente fala besteira de tempos em tempos, né? Então, nessa visão de que não existe conflito entre ciência e religião, que podemos deixar os dois em paz, não há necessidade de que todas as nossas crenças sobre o universo sejam coerentes. Aqui Sam Harris está criticando o cientista religioso, né? Uma pessoa pode ser cristão temente a Deus no domingo e um cientista trabalhando na segunda-feira de manhã, sem jamais precisar explicar o que aconteceu na sua cabeça, né? Ele pode, por assim dizer, ter uma razão e ter desfrutado. O que é ridículo, né? O Sam Harris fala isso, né? A gente não tem como separar. Quem é cientista sabe que não funciona assim. A gente não é cientista, por exemplo, não existe uma tomada que a gente... O cientista é uma das profissões que você trabalha o tempo inteiro, né? O cientista é uma daquelas profissões, daquele tipo de trabalho que você está o tempo inteiro trabalhando. Então, não funciona dessa forma, né? Isso afeta as suas decisões, isso afeta, por exemplo... Eu sempre brinco que se o Alan Turing fosse cristão, muito provavelmente ele nunca teria criado um modelo científico para o feto, né? Um dos poucos modelos científicos que explica a formação de um feto, né? Na barriga da mãe, assim, chamado bandeira francesa, um dos poucos modelos matemáticos criado foi feito pelo Alan Turing. E se ele fosse possivelmente cristão, muito possivelmente ele não abordaria esse tipo de assunto. Então, não. Eu discordo. Não é possível o cara ser cientista e ser religioso, né? Ele pode fingir, ele pode ser cínico, como os cristãos geralmente fazem. Eles podem fingir que não está afetando a sua capacidade de julgamento, mas está afetando sim, está afetando, por exemplo, o que ele pesquisa, está afetando, por exemplo, e mesmo que ele não afete, ele não é afetado diretamente, ele está afetando outros pesquisadores, porque quando ele é, eu sempre falo que quando um cientista é religioso, ele está desrespeitando os outros colegas cientistas, porque tem cientista que trabalha com célula-tronco, né? Tem cientistas que trabalham com os fetos. O aborto tem aplicação científica, né? O feto pode ser usado em célula-tronco. Então, tem cientista que trabalha com maconha, né? E precisa da maconha para trabalhar. Tem cientista que, muito possivelmente, no futuro vai trabalhar com inteligência artificial, que vai ser barrada pela religião, né? Já tem sintomas de que a religião pode barrar a inteligência artificial. Então, assim, quando um cientista é religioso, ele está ofendendo, né? Porque a religião é baseada na ignorância, né? A pessoa, por exemplo, que defende o criacionismo, que defende religião, a pessoa ela tá ofendendo os cientistas do futuro e está ofendendo os cientistas que são atacados pela religião. Então,
o corporativismo deveria ser ativado entre os cientistas. Os cientistas deveriam reconhecer que a religião é uma ofensa. Historicamente, as histórias de perseguições, no momento, todas as brigas que acontecem em torno dos telas-troncos, em torno do aborto, em torno da maconha, tudo isso, né, a bancada evangélica, que é muito forte no Congresso aqui, que acaba atrapalhando, né, por exemplo, os dinheiros que são gastos com assuntos totalmente inúteis, né, agora que ficou famoso o criacionismo nos Estados Unidos, desenho inteligente, né, são museus enormes que são criados com dinheiro que poderia ser usado para a ciência, para poder criar uma versão com dinossauros vivendo junto com humanos, para poder respeitar os tempos bíblicos. Não, eu não acho que isso, eu não acho que seja possível cientista religioso, eu acho que o cientista religioso ele está ofendendo os seus colegas cientistas. Não, eu não concordo que o cientista deveria ser religioso. Como eu disse, ele está desrespeitando seus colegas, ele está desrespeitando toda a herança que foi deixada para ele. Cientistas morreram, cientistas foram queimados vivos, cientistas foram torturados pela Igreja Católica. Ainda acontecem os conflitos de necessário. Não, eu não concordo, eu acho que é um abuso, né, questão que o cientista aqui não quer enfrentar, o cientista que não quer bater de frente com a religião. Eu acho repugnante, né, o fato de que, como o vídeo mostrou anteriormente, o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, que é curto, lá falava que o cientista está propondo que os outros cientistas também investiguem religião de forma séria, mas tem tido uma certa resistência. O ateísmo é pego de tabela, né, porque existe uma construção feita como... Eu mesmo caí nessa armadilha. Antes de eu virar um ateu ativo, de eu virar um ateu militante, como algumas pessoas gostam de usar o termo militante, eu também achava que ateísmo é uma forma de religião, que ateísmo é dogmático. Hoje, depois de pesquisar, eu vejo que eu falei besteira, né? Eu reconheço as besteiras que eu falei, mas eu também reconheço que, muito possivelmente, muitos também estão na mesma direção. Até mesmo ateu, né? Não é incomum ver ateu atacando ateu, não é incomum ateu falando besteira sobre ateu. Eu também já caí nessa besteira, né? Porque tem muita desinformação, que geralmente são turbinados, né? São turbinados por grupos religiosos, né? E é triste a gente ver, né? Deixa eu ver se tem alguma resposta a mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo ter mais resposta aqui sobre o... Só conferir aqui, né? Eu conferi o áudio, aproveito e confiro o áudio também. Mas eu quero ver se já tem mais resposta aqui na nossa enquete, né? Nossa enquete até agora deu que não temos nenhum pesquisador aqui, né? Eu divulguei no grupo jovempesquisador.com, divulguei, né? Tá funcionando. Divulguei também no meu projeto jovempesquisador.com, que é aquele que vocês viram ali, né? Eu fiz uma postagem de blog. 67. Não, aqui, ó. Apareceu em outros, né? Eu não sei o que quer dizer outros, né? Mas as opções aqui eram... de onde vem, né? Academia, sou pesquisador, sou pesquisadora. Fora, né? Apareceu agora outro. Então, 67% não é pesquisador, nem a pessoa não é da academia. Então, eu não sei o que é outros, né? Outros deve ser, porque eu coloquei outros mais ali, eu reconheço que outro é confuso, né? Eu acho que o outro é mais pessoas que talvez não se encaixam em um e outro, talvez pesquisadores independentes, né? Eu deveria ter sido mais claro, né? Mas para mim é uma coisa triste, né? Uma coisa que chega a ser patético, que pesquisadores que deveriam ser o exemplo, né? Eles deveriam dar, na minha opinião, os pesquisadores deveriam dar o exemplo. E o exemplo, quando eu quero dizer dar um exemplo, eu quero dizer que eles deveriam ser os primeiros, né? Porque se um pesquisador, né, que trabalha com informação, que trabalha com isso, não consegue se livrar dessa hipótese maluca, que é de um ser divino, né, que interfere no universo, deixa eu ver se eu acho para vocês. Aqui é a parte que eu achei mais bizarra, né? Eu achei isso mais... Para mim, isso foi a coisa mais triste, né? Isso aqui foi dentro do grupo de pesquisador, né? Aqui, ó. Não vai fazer apologia ao ateísmo babaca. Lá na puta que pariu. Isso é o grupo de pesquisador. Isso aqui não é um grupo qualquer. Isso é um grupo de pesquisadores, né? Falando dessas besteiras aqui, né? Isso é dentro do grupo pesquisador. Deixa eu ver se eu acho mais uma coisa interessante aqui, né? Aqui foi a pesquisa, mais ou menos, né? Deixa eu ver se... Né, você agradeceu, tá vendo aqui? Essa aqui foi uma que eu fiz, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o último resultado. Acho que não vou achar porque o Facebook tá fechado, né? Esse computador que eu estou usando, ele não é o computador que eu uso geralmente, né? Acho que não vou conseguir entrar aqui, não. Ah, tá, consegui, né? Então, você agradeceu a Deus, né? Você agradeceu a Deus. E por que eu perguntei isso? Porque eu lembro na graduação,
o número enorme de pessoas na graduação que agradeciam a Deus na sessão de agradecimento. Eu perguntei a todos, né? Mais ou menos metade, né? Mais ou menos metade agradeceu, metade não agradeceu. Agradecer a Deus é você aceitar, né? É você assumir que todo o seu esforço acadêmico teve participação de um ser mágico, né? Aqui um vídeo do Sam Harris, que eu recomendo, no qual o Sam Harris comenta isso, que ele viu em um evento, no qual uma pessoa que era uma pessoa que servia como conselheiro do presidente dos Estados Unidos, aceitava que, segundo essa pessoa, se uma coisa for religiosa, você pode aceitar as coisas mais bizarras possíveis. Ele comenta que isso é uma coisa totalmente bizarra, que uma pessoa totalmente sã, né, que é conselheira do presidente dos Estados Unidos, tinha uma visão tão bizarra. Aqui o Richard Dawkins fala um pouco sobre se seria possível ser uma pessoa inteligente e religiosa, e ele é bastante crítico, né, tá em inglês. Eu vou ver se eu faço um corte para vocês depois, e vou ver se eu coloco para vocês um subtítulo, né. É bem bizarro, né, Deus criou o universo inteiro, 60 graus, aí no final ele dá a última ordem, né, não pode dar o cu, né, tá proibido, né. Basicamente é isso. E a pesquisa que eu fiz, né, que foi a única pesquisa que eu consegui fazer, né, como eu falei para você, eu não consigo mais fazer pesquisa em grupos, agora os administradores me marcaram, essa pesquisa ficou bem legal, né, deixa eu ver se eu consigo achar a posição mais, deixa eu consigo achar a opção mais, o resultado mais recente, né, porque às vezes a pesquisa continua rodando, depois que eu termino ali, ela continua aberta, então a maioria são católicos, né, tá vendo assim, 35% são católicos, né? Para quem não sabe, o que é a CAPES? A CAPES é um grupo de pessoas financiadas pelo governo, ou seja, são jovens pesquisadores, são jovens cientistas, é o futuro da ciência brasileira, né? Então, 35% são católicos, 15% são evangélicos, 26% são ateus, que é um número bem alto comparado com a população, isso é algo positivo, né? A população tem 1% de ateus, né? As estimativas podem ser, pode ser que o número seja maior, né? Mas nós temos 26%, nós temos 8% de agnóstico, 3% de panteístas, né? Nós temos judeu, né? Que na verdade uma das pessoas que a judia, que é administradora do grupo, né? Ela administra o grupo. Temos 10% de espírita, candobelecista, né? Temos 2%, temos 1% de cristão sem religião. Eu achei meio bizarro o que é cristão sem religião, né? Eu tentei procurar, mas eu achei muito comum. Aqui vocês podem ver a discussão, algumas vezes a discussão ficou quente, algumas vezes a discussão saiu do controle, mas é triste ver, na minha visão. E eu fiz algumas brincadeiras, né? Eu peguei basicamente eu fiz algumas brincadeiras, eu peguei esses números, eu peguei os números na internet, fiz algumas brincadeiras, né? O artigo da BBC News que eu havia comentado é esse aqui, né? No qual o artigo fala de estigma, né? Não, acho que foi outro artigo. Mas esse artigo é outro artigo interessante também. Então, no censo de 2010, por exemplo, dos 15 milhões de brasileiros que se diziam sem religião, apenas 4% dos sem religião se considerava ateus, declarados, né? O resto se considerava agnóstico, né? Então, ou seja, os agnósticos são menores, né? Mas 4%, né? Esses números variam, então, às vezes 1%, aparece 8%, mas um foi 1%, 8%, aqui é 4% em 2010, né? Então, eu fiz algumas brincadeiras, usei o teorema de Bayes, eu vou deixar para vocês o link da postagem minha. Então, portanto, a probabilidade de ser cientista, dado que é católico, é de 0,4%, né? Então, é um número abaixo da média, né? Da média, a quantidade de cientistas, né? Está abaixo, né? Esse número está bem abaixo do número, né? O número é assim, ó. Aqui é estatística de Bayes, né, se vocês estiverem curiosos o que é isso, né? Então, a proporção, né, de cientistas na população brasileira é de 61%, né? Desculpa, é 0,0, não chega nem 1%, né? 0,061. Cientista, geralmente, essas definições são complexas. O que é um cientista, né? Alguém que tem um cargo permanente na universidade pública. Para mim, cientista é qualquer pessoa que tem um doutorado, um mestrado, que trabalha com pesquisa. Geralmente é assim que eu defino o cientista, o que é um cientista, né? Então, eu me considero um cientista. Então, observa que 0,061% versus 0,4%. Então, se você for um cristão, mais especificamente um católico, a probabilidade de você virar cientista é menor do que o valor populacional. Se você for um evangélico, ainda é abaixo, né? Mas os evangélicos católicos dão mais ou menos a mesma coisa, 0,4, 0,41, isso usando a estatística de Bayes, né? O teorema de Bayes, né? Que é para você fazer esse tipo de cálculo. Só que se você for um ateu, né, a probabilidade sobra para quase 4%. Né? Então, você pode dizer que se você for um ateu, a chance de você virar um cientista, que é muito importante para o país, isso chega a quase
4 vezes mais, né, se você for então, essa é muito positivo para o país ter cientistas, né. De lado oposto ao Brasil, ou seja, os países com significativa porcentagem de ateus estão Coreia do Sul, que é um país bastante tecnológico, Holanda, Suécia, Bélgica, Grã-Bretanha, Japão, França, Alemanha, todos esses países apresentam elevado índice de DH humano. Então, ou seja, ateísmo é algo positivo para o país. Esse aqui é um gráfico que eu costumo postar e mostrar, as pessoas já vi gente irritada com esse gráfico, mas aqui são os países ricos, são todos colônias, né? E aqui o Brasil, né? Então, aqui é o nível de ateísmo. Então, observe que o nível de ateísmo é altíssimo nos países que colonizaram, né, que foram os colonizadores. Enquanto que lá no volume 2 do livro, né, que é Ciência para não cientista, volume 2, religião, lá tem esse gráfico um pouco mais de detalhe, com variações desse gráfico, né? Essa aqui foi uma das primeiras versões que eu fiz, né? Eu melhorei o gráfico, né? Mas você consegue ver. Aqui tem uns países com IDH, né, que é o IDH e o índice de proporção de ateísta. A Somália, por exemplo, o IDH dela é baixíssimo, né? É ridículo o IDH dela. Também todos esses países altamente religiosos, né? E aqui eu tô definindo ateísmo como oposto de religião, né, para simplificar a matemática e ter dados para mostrar. Mas são todos países extremamente religiosos, uns são católicos, outros são muçulmanos, os dados nem existem, porque é perigoso você declarar, né? E muitos desses países têm pena de morte. Os ateus, os céticos religiosos podem ser executados em pelo menos 3 países, né? Afeganistão, Irã, Malásia, blá, blá, blá. Ou seja, são todos países extremamente religiosos e alguns são católicos, né? Não vê com essa conversa fiada que é islamismo, que muitos países africanos e que são perigosos são países católicos, né? Basicamente é isso, pessoal. Eu vou deixar para vocês os links, né? Eu acho que por hoje eu já falei bastante, né? Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. É só uma promessa, eu tenho pressa. Vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão. E o pensamento me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre.